Queridos amigos da web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Aqui estamos nós novamente, trazendo para vocês a leitura de livros espíritas. Hoje, antes de iniciarmos o capítulo 7º do livro que estamos lendo de Ivone A. Pereira, chamado Nas Oragens do Pecado, gostaríamos de dar uma notícia interessante que foi nos repassada pelo nosso irmão Rubens de Castro. No Rio de Janeiro, fundaram a Audioteca Sal e Luz. O que é uma audioteca? É uma entidade sem fins lucrativos e que gravam livros para os deficientes visuais, inclusive aqueles que, não obstante tenham tido a sua visão normal, agora encontram-se com dificuldades em decorrência da idade avançada. O acervo da Audioteca Sal e Luz conta com mais de 2.700 títulos, que vão desde a literatura em geral, passando por textos religiosos, até textos e provas corrigidas voltadas para concursos públicos em geral. Eles emprestam os livros sob a forma de fita cassete, CD ou MP3. Uma ideia que merece ser divulgada e inclusive repassada para aquelas criaturas que têm essa necessidade. Ler é muito bom. E hoje não é a falta de visão que você vai deixar de ler. Apenas conseguir, por intermédio do site da audioteca.org.br notícias, é que você vai então, ou através do telefone prefixo 21, telefone 2233-8007, você pode se filiar à Audioteca, não precisa ser morador do Rio de Janeiro, e em se filiando à Audioteca Sal e Luz, você vai receber então a possibilidade de conseguir todos esses livros emprestados para você ou para que você possa, a exemplo do que estamos fazendo pela Rádio Fraternidade, levar para o deficiente visual. Audioteca Sal e Luz, Rio de Janeiro, CEP 210-0000, e ela fica na rua 1º de Março, 125, no 7º andar, no centro. Telefone 21 prefixo 2233-8007. É uma ideia que merece ser divulgada. Muito bem. Nós vamos então hoje iniciar o capítulo número 7 do livro Nas Oragens do Pecado, e que o Espírito Charles intitulou de Perfídia. Vocês se lembram que terminamos o capítulo 6º com a visita que Ruth Carolina fez à rainha Catarina de Médicis, levada pelo próprio Luís de Narbonne para o seu relacionamento, para a apresentação da Ruth Carolina à corte. No final da visita, em que o jovem capitão da fé ia levar a sua convidada de volta à casa, ele sentiu como que uma amargura no seu coração. Apreensões como ele não sabia explicar estavam presentes em seu íntimo quando ele se despediu da rainha e foi levar Ruth Carolina de volta. O capítulo 7, Charles inicia dizendo: alguns dias depois, logicamente da visita à rainha, a suposta condessa de Lavigne, que nós sabemos ser Ruth Carolina de La Chapelle, dirigiu-se cedo para o Louvre, encaminhando-se imediatamente para os apartamentos da rainha.
Corria notícia pelas antecâmaras que uma bela provinciana das fronteiras da Alemanha fora admitida nos serviços particulares da poderosa soberana, razão porque vira ela, ao ingressar no palácio naquela manhã, sorrisos amáveis, saudando-lhe a beleza, e curvaturas gentis, provando-lhe respeito. O certo era que fora realmente aceita para os serviços da rainha, tendo esta já recomendado à chefe de suas damas que pusesse Otília a par dos costumes da corte, facilitando-lhe a adaptação, recomendação que à jovem provinciana valeu atenções imediatas de todo aquele mundo ocioso e bajulador que gravitava ao redor da rainha-mãe. Entretanto, a mesma Otília fora indicada não para os misteres próprios de uma dama ou de uma auxiliar comum, mas para o serviço secreto da política de Sua Majestade a Rainha Catarina. O que equivaleria dizer que suas verdadeiras funções no palácio seriam a espionagem, a intriga, ou seja, a armadilha e o crime. Todavia, Catarina era bastante sagaz e inteligente para isso mesmo declarar de uma Lavínia, o que seria perigoso, principalmente quando sua primeira presa, por intermédio da linda menina, seria o próprio Luís de Narbonne. A este fez constar, portanto, que adotava a Otília de Lavínia na ausência do irmão, enquanto a mesma auxiliaria na expedição de correspondência e escriturações gerais, pois que era culta, ao mesmo tempo que a aproveitaria para divertir-se com as 1001 interessantes graças de que era portadora durante as curtas horas de lazer que se permitia. Satisfeito, o capitão da fé serenou a apreensão que desde o primeiro momento de conversação com Otília o a assaltara, pois, ouvindo-a dizer, dias antes, que tencionava oferecer seus préstimos à rainha, receara justamente que Catarina, ambiciosa e cruel, encaminhasse para seus famosos serviços secretos aquela angelical criatura que já lhe dominava o coração e os pensamentos. Um enredo, uma intriga numa corte de soberanos do passado, o cuidadoso preparo da queda de personagens importantes que deveriam tombar dos próprios pedestais de honra e validez naturalmente, sem que verdadeiramente ninguém pudesse ser acusado pelo fato, era a arte política, a artimanha delicada que exigiria do seu executor ou executores um tino essencialmente satânico, uma dissimulação e uma inteligência porventura superiores aos que se exigiriam de um vero gênio da ribalta. A falsa Otília, com suas maneiras angelicais e sua estonteante formosura, seria a intérprete ideal para as intrigas do Louvre nos dias inquietantes do sombrio governo de Carlos IX. No seu primeiro dia de serviço, pois, terminadas as audiências da rainha e entendimentos com ministros, delegados do povo, embaixadores, chefes militares, representantes do clero, etc., a soberana entendeu de bom aviso reunir-se com sua corte de damas e auxiliares, passando em revista as recentes admitidas, ou as recentemente admitidas, como era o caso de Otília ou de Ruth, a fim de examinar-lhes as possibilidades.
Em tais ocasiões, havia confabulações coletivas e particulares, pois jamais essa personalidade sombria que se chamou Catarina de Médicis ordenava algo aos seus espiões e agentes em presença de outros espiões e de outros agentes. Assim sendo, ela levou longo tempo examinando Otília, sem que um só dos circunstantes suspeitasse de que a jovem dos camelos de ouro seria ali uma terrível intrigante a mais, a quem missões espinhosas, como a queda de Luís de Narbonne, e enredamentos que envolvessem os senhores de Guise, seriam confiadas a ela. Fez, portanto, que ali, no salão onde se reuniam, Otília demonstrasse como se portaria num baile da corte ou num banquete. Como se ateria diante de um galanteio do rei, de um príncipe ou de um duque, ou ante a impertinência de uma dama. Como palestraria com um político suspeito de adversário do trono, ou reconhecidamente favorável, com um embaixador ou um representante da igreja, etc. Otília, Ruth, saiu-se tão bem das experiências, qual não o faria uma atriz consumada, revelando alta classe de dissimulação, astúcia e argúcia, o que não deixou de impressionar a própria rainha, que murmurou consigo mesma enquanto lhe admirava o diabólico talento. Quem sabe, esta singular Le Chapelle antes deseja a ruína do trono, e não propriamente a de Luís de Narbonne? Seria de bom conselho, portanto, mandar espioná-la bem de perto, ai dela se pretender ludibriar a rainha da França. Em seguida, fechou-se com ela em câmara reservada para confabulações particulares de praxe. Fizeste mal em utilizares o nome dos Lavigne, menina. Já agora não o poderemos dispensar, visto que de Narbonne te supõe realmente uma Lavigne. Por que não me procuraste antes de lhe falares? Tu me servirias grandemente sem esse mal-sinado nome. És incomparável na arte de dissimular e mentir. Majestade, confesso que me achava desorientada. Não maturei bastante o programa a ser executado. Meu único fito era ferir Narbonne de qualquer forma, e meu próprio nome seria um empeço. Prometo a vossa majestade, porém, que mesmo sob o nome usurpado, trabalharei e a contento e a seu gosto. Poderias ter escolhido outro nome. Arthur, que agora seria seu irmão, é personagem agradável ao rei. Não inspiraria confiança a de Narbonne, senhora, e teria de ser um nome conhecido e acatado, já que usar o meu era impossível. Minha própria amiga e irmã do coronel de Lavigne, dona do nome que me deu, sugeriu-me usá-lo para o melhor efeito, depois de sua morte, conforme já tive a honra de explicar a vossa majestade. Muito bem, menina. Faze como quiseres. Manterei o coronel distante enquanto for possível. Pensou durante alguns instantes e depois continuou. Dar-te-ei liberdade de ação para o caso de Narbonne, mas
De ti exigirei sondares dele, noticiário circunstanciado quanto aos duques de Guise. Eles são amigos. E dizem que os de Guise conspiram contra o trono. Assim farei, senhora, e ficareis contente com a humilde serva, respondeu a falsa Otília, recordando as instruções da amiga agonizante, cuja alma se diria também inspirar Catarina no momento. De hoje a 3 dias haverá baile no município, tornou a rainha, delineando um programa do qual somente ela estaria segura. Mas não poderás a ele assistir, visto que ainda não foste apresentada à corte. Estarás, contudo, ali hoje, com as demais damas às 4 horas da tarde, examinando a decoração, se estará tudo a contento. A cavalaria do conde passará por lá essa hora mais ou menos. Será útil para os teus intentos que ele te veja ainda hoje naquele local. Procura cativá-lo diante de testemunhas, provocando ingenuamente algo escandaloso durante o vosso entendimento. Refugia-te depois aqui e não consintas de forma alguma em vê-lo nem falar-lhe. Amanhã entrarás num convento qualquer que escolherei, onde passarás de 6 a 8 dias por minha ordem, a título de jejuns e penitências, para servires tua rainha de coração limpo e consciência tranquila, depois do escândalo provocado pela tua inconsequência junto a Luís de Narbonne. Mas, em verdade, a fim de observarmos a reação de que será ele capaz ante o rigor aplicado contra ti. Participá-lo-ás de tudo por uma carta cheia de paixão. Será de boa tática excitá-lo, mas furtar-se a expansões prejudiciais. Ele é homem de costumes severos e honestos, e muita facilidade no amor irá chocá-lo, provocando certamente o seu desapontamento, visto que as damas de Lavigne sempre foram consideradas altamente dignas, e que o único meio de realizares teus intentos em torno dele será através do amor dele por ti e da confiança que lhe inspirares. Humildemente, Olivia Ruth, para nós, respondeu: entendo, majestade. E realmente entendeu. Porque, se com esmero Catarina a instruiu para o desempenho da ingrata aventura, melhor ainda a infeliz irmã de Carlos se desincumbiu do papel que lhe cumpriria encarnar. Chovera, porém, o dia todo. O inverno anunciava-se rigoroso através dos aguaceiros ininterruptos. Soprava o vento tradutor das nevadas acabrunhadoras. O baile da municipalidade, esperado sob ansiosa expectativa desde 15 dias antes, era oferecido à alta burguesia, que se mostrava fiel ao trono naqueles dias tenebrosos, quando ainda se estremecia a lembrança de 24 de agosto. À tarde, amainando o tempo, Catarina de Médicis permitira a algumas damas de menor destaque irem apreciar a decoração do palácio que, segundo afirmavam,
estaria suntuosa, presidida como fora por alguns dos melhores artistas da época e digna, portanto, dos salões do Louvre. Certamente que todos os ricos e poderosos burgueses bem o mereciam. Tratava-se da classe realizadora, pronta a bater-se até a sacrificar-se pela realeza, porque detestava a nobreza e desprezava a plebe, as quais intrigava com o trono, sempre pronta a ofender e prejudicar a mesma nobreza, porque justamente a invejava por vê-la à beira daquele, quando ela própria nas leis apenas permitiriam ou impunham ao mesmo trono engrandecedor com a sua dedicada operosidade. Alguns pequenos nobres, porém, deveriam acorrer a esse baile assim como um representante do rei, o qual, assim sendo, descia da sua dignidade de monarca indiferente às próprias responsabilidades, sem sequer ser informado de que o fazia, talvez nem mesmo sendo conhecedor da dita solenidade, e assim entrevisto por meros passos políticos regionais, dos quais a sagacidade da rainha-mãe esperava, como sempre, tirar proveito. E até aquelas gentis senhoras de Catarina, que no palácio da municipalidade examinavam se as dobras dos reposteiros caíam bem à esquerda ou mais graciosamente à direita, se os candelabros dos portais dariam iluminação de bom efeito, conjugada com os lustres pendentes do teto, elas mesmas desejariam ser agraciadas com a fortuna de ao baile poderem comparecer. Ruth de la Chapelle já lá estava entre as damas jovens, deslumbrante de graça e beleza, num vestido branco bordado a ouro, com suntuosa gotilha do próprio gosto da rainha, que exigia para suas servidoras as mais distintas toaletes. Afetava alegria e deslumbramento, mas se a alguém se permitisse penetrar-lhe o íntimo, desvendar-se-iam em seu coração emoções profundas, descontentamento inquietante, revolta e dor, como fidelidade à sua tétrica aliada, a rainha Catarina de Médicis, que parecera substituir a sombra da agonizante de Lavigne na direção dos seus intentos, e com cujas vibrações maleficentes, desde seu ingresso no Louvre, se afinara, graças às injunções perniciosas do espírito da amiga morta em seus braços. Fiel às recomendações de Sua Majestade, e uma vez que estas vinham ao encontro das suas próprias aspirações, a jovem Renana postou-se à espreita da onda que, cerca das 4 horas da tarde, deveria passar pelo palácio da municipalidade, comandada pelo conde de Narbonne. Então, queridos ouvintes, estamos observando aí como começa a se engendrar o drama que certamente trará grandes, penosos e pesados prejuízos morais por essa personagem Ruth de Carolina,
que na verdade tudo tinha para levar uma vida de paz e de amor junto aos seus, mas que desde o instante em que a sua família fora trucidada por Luís de Narbonne, incitado pela rainha Catarina de Médicis, não diretamente, mas no todo, ela se tornou de ódio. Ela que fora salvo por acaso porque estava na época do massacre, visitando sua amiga Otília de Lavigne. Ela então fez um pacto de ódio, de vingança, aonde a mágoa sobrepujava, aonde assoberbavam os maus instintos, certamente todos envolvidos por vibrações extremamente negativas. Essa sua tornando-se aliada, melhor dizendo, da rainha de Médicis, ela realmente terá condições de levar ao cabo o seu plano de vingança. Mas vamos, no próximo programa, continuar então lendo o 6º capítulo do livro das Voragens do Pecado, e que o Espírito Charles, com muita facilidade, vem discorrendo para nós e intitulou esse capítulo de Perfídia. Até o próximo programa, que Jesus nos abençoe.